Olá, pessoal! Então, para a atividade de hoje, eu trouxe a correção da primeira lista de exercícios que nós fizemos sobre conversão alimentar. Essa lista vocês fizeram e me entregaram, né, para compor aí a nota de trabalho de vocês. Então, eu gostaria que vocês observassem o passo a passo da execução dos exercícios, os resultados obtidos em cada um dos 6 itens que a lista pedia e que a partir daí, então, vocês comparassem com a segunda lista de exercícios que eu passei sobre conversão alimentar, para que daí vocês consigam então se nortear e se basear para a execução dos outros exercícios, tá ok? Na próxima aula eu vou trazer a parte de discussão, né, a respeito dos cálculos da segunda lista, que vão incluir ali o coeficiente de digestibilidade e também uma nova lista de conversão alimentar. Então, a primeira parte do exercício estava relacionado, então, com os dados para execução. Então, essas informações aqui vocês tinham ali no papelzinho para fazer o exercício. Gostaria de salientar que os dados principais que nós vamos utilizar estão presentes nessa coluna aqui, tá? Da direita. Então, vão ser com esses dados, com essas informações, né? Então, principalmente aqui, com a quantidade de ave abatida, peso recebido, ração consumida, peso médio real e peso médio projetado. Então, são essas os itens, as informações que nós vamos utilizar no decorrer do exercício. Outra informação importante aqui também é o preço do quilo da ração, tá? Vocês vão entender por quê que eu também acabei grifando essa informação como sendo uma informação importante. Então, o primeiro exercício, pessoal, pedia, né, a conversão alimentar para o lote apresentado. Então, eu deixei aqui para vocês, né, eu constei aqui para vocês a fórmula de conversão alimentar. É essa fórmula que a gente sempre vai utilizar, trabalhando com as informações que o exercício me propõe. Então, basicamente, o alimento ingerido por esse lote de aves foi 427.850, dividido então pelo ganho de peso do lote, que foi de 242.210. Coloquei aqui que o valor aproximado foi de 1,76. Se vocês fizerem o cálculo aí, vocês vão obter 1,7638 e outras casas decimais. Aqui no caso, né, padronizei para nós trabalharmos com 2 casas após a vírgula. Então, o valor para a atividade 1, para o exercício 1, então a conversão alimentar para o lote apresentado é de 1,76. Tá? Aqui não tem nenhum segredo, aqui não tem nenhuma dificuldade, é somente lembrar da fórmula e aplicar os dados que nós temos em cada um dos itens pedidos. Segundo item, então, qual seria a conversão alimentar caso o lote tivesse alcançado o peso médio projetado? Então, percebam aqui agora, pessoal, que eu vou ter que trabalhar com mais alguns dados, tá? Então, o peso médio projetado foi de 3,095 kg. A quantidade de aves abatidas foi de 79.800 e daí eu fiz uma multiplicação básica, ou seja, peguei a quantidade de aves abatidas, 79.800, e multipliquei pelo peso médio projetado. E aí eu obtive, então, o peso projetado seria de 246.981. Peguei esse valor e coloquei na fórmula, substituí na fórmula. Então, conversão alimentar ficou igual a 427.850, que foi a quantidade de ração consumida pelo lote, dividido por 246.981, que seria o novo peso médio, né? O novo peso projetado. E aí eu obtive uma conversão alimentar de aproximadamente 1,73. Se vocês fizerem a conta, vocês vão obter na calculadora de vocês 1,7323 e assim sucessivamente. Trabalhando com 2 casas pós a vírgula, tivemos aí uma conversão alimentar de 1,73, uma conversão alimentar projetada. O exercício 3 pede quantos quilos de ração o lote deveria consumir para atingir
600 de conversão alimentar. Novamente, expus a fórmula aqui para vocês. Eu sempre falo isso. Trabalhem com essa fórmula, pensem nela para facilitar na hora de fazer o cálculo, tá? Porque vai ser o embasamento de todas as questões envolvendo conversão alimentar. Aí, no caso, o que eu fiz, pessoal? Eu substituí. Como? Ele não tá pedindo quantos quilos de ração? A ração, ela não fica posicionada na parte de cima da fração? Então, eu substituí por X, tá vendo? X é o que eu quero saber. A conversão alimentar que eu vou trabalhar é de 1,600, coloquei ela aqui na fórmula no local da conversão alimentar. E o peso, eu mantive o peso que nós tínhamos lá no enunciado, tá? Lá naquele quadradinho lá, o peso recebido, 242.210. Fiz aquela famosa multiplicação em cruz, tá? Então, no caso, X vai ser igual a 387.536 quilos de ração. Beleza? Nenhuma dúvida? Se tiverem dúvida, por favor, me procurem. Se vocês tiverem dúvida aí, me procurem por e-mail, pelo grupo do WhatsApp, pra gente esclarecendo, tá bom? Vocês não podem ir pra prova com dúvidas relativas a esse assunto. Já no exercício, pessoal, já no exercício 4, ele pede, né, quanto que a empresa iria economizar se o produtor tivesse alcançado a conversão de 1,600. Então, como é que eu faço esse cálculo? Eu vou demonstrar de duas maneiras diferentes para vocês, tá? Então, a primeira seria pegar o valor que o exercício me deu, 427.850, e multiplicar por 1,06 centavos, que é aquele item que eu coloquei lá em cima, considerar o preço do quilo da ração de R$1,06. Nessa multiplicação, eu obtive um valor de 453.527. O segundo passo seria pegar a quantidade de ração consumida com a conversão de 1,600, que foi do exercício anterior, e multiplicar por 1,6, R$1,06. E aí, eu iria obter o valor de R$410.788,16. Para saber quanto a empresa economizaria, eu peguei o primeiro valor, 453.521, e subtraí R$410.788,16. E aí, a diferença que eu tive foi de R$42.732,84, tá? Essa aqui seria a primeira opção de cálculo. A segunda opção seria essa aqui, ó. Percebam que ela é um passo a passo bem mais rapidinho, bem mais fácil de calcular. Como é que eu fiz, então? Eu peguei o que o enunciado do exercício me forneceu, né, que foi a ração consumida, que foi de 427.850, subtraí desse valor o valor alcançado com a conversão alimentar de 1,600, então foi 387.536. Dessa subtração, eu obtive o valor de 40.314, né, que seria a diferença de peso entre as rações consumidas. E aí, para eu saber o financeiro, eu multipliquei por R$1,06 e obtive o valor de R$42.732,84. Se vocês forem reparar, o valor é o mesmo. Então, eu posso ter, para esse exercício, para a execução desse exercício, duas formas diferentes de execução, chegando os dois no mesmo valor. Tem algum, obrigatoriamente, que vocês têm que seguir? Não. Se vocês preferirem fazer um pouco mais demorado e seguir o primeiro passo a passo, sem problemas. Se vocês quiserem fazer algo mais rápido e partir para a segunda opção, vocês percebam aí pelo exemplo que eu dei para vocês que ambos vão ter o mesmo valor. Então, não tem problema nenhum. O passo a passo aí fica a critério de vocês, se for pedido um exercício desse na prova. Já o quinto exercício, pessoal, pede, né? Então, caso fosse um lote de animais machos e o produtor estimasse a conversão alimentar em 1,530,
Qual o peso por ave? Aqui que tá o ponto da questão, tá? Tá pedindo o peso por ave, não tá pedindo o peso do lote. Então, é aqui que a gente tem que prestar atenção. Para atingir a mesma conversão, né? Essa conversão de 1,530 com o mesmo consumo de ração. Consumo esse, aquele passado pelo exercício. Então, novamente, eu botei a formulazinha aqui para vocês. Conversão alimentar é igual o alimento ingerido dividido pelo ganho de peso. E substituir na fórmula os dados que eu tinha. Quais seriam esses dados? 1,530 entrando no local de conversão alimentar. O 427.850, que foi a quantidade de ração consumida para esse lote. E aí, o ganho de peso eu deixei X, tá? Porque eu quero saber quanto que essas aves, quanto que esse lote ganhou. Fiz o cálculo, né? Então, 1,530x, multipliquei isso aqui em x, tá? 1,530x é igual a 427.850, aqui faltou um zerinho, tá? O x, então, ficou igual a 279.640. Só que esse valor aqui seria do lote. Eu não tô pedindo peso por ave. Então, aqui que tá o peguinha, aqui que vocês têm que prestar atenção. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar o valor obtido, tá? O ganho de peso do lote, 279.640, e divido pela quantidade de aves abatidas, 79.800. E aí, o valor que eu tenho é que o peso por ave será de 3,504 gramas, tá? Então, percebam que o pulo da resposta está aqui. Se eu pedir o peso por lote, vocês vão parar. Desculpa, pessoal. Se eu pedir o peso por lote, vocês vão parar aqui, no valor de X. Se eu pedir o valor, né, o peso por ave, aí vocês precisam prestar atenção e fazer essa divisão, tá? Então, prestem atenção no peso que eu tô pedindo, se é por ave ou se é por lote, para saber em que fase do exercício vocês têm que parar, tá ok? E aí, para finalizar, pessoal, o sexto exercício, né, o enunciado diz: o produtor gostaria de fazer a mesma conversão alimentar, a mesma conversão que nós obtivemos lá no primeiro exercício, mas com um peso de 2.800, tirando o frango mais cedo para economizar energia, tá? Essa parte aqui é só para dar uma situada em vocês. Quanto de ração ele deve consumir para bater as mesmas 7.800 aves? Então, vamos lá. Nós vamos pensar que ele está pedindo um novo peso. E esse novo peso é de 2,8 kg. O que eu vou fazer para saber o novo peso? Pegar esse valor, 2.800, e multiplicar pela quantidade de aves abatidas, 79.800. O valor que eu obtive dessa multiplicação, 223.400. Lembra lá que eu falei que ele quer fazer a mesma conversão? A mesma conversão já remete para vocês a ideia da conversão obtida no primeiro exercício. Então, 1,76 vai ser igual à parte que vai estar relacionada com o alimento ingerido. Ele não quer saber quanto de ração, a parte da ração não fica na parte superior da fração, então eu vou transformar esse valor em X, que é o que eu quero saber, dividido pela quantidade de peso, de ganho de peso. Então, 223.400, que foi o peso que eu obtive aqui, ó, tá? Fazendo, então, a multiplicação em cruz, eu vou ter que X é igual a 39254,4. Se vocês quiserem arredondar esse valor, tá? Então, arredondado para 393.254 quilos, tá ok? Pessoal, eu encerro aqui a correção da lista, tá? Então, o gabarito já tá junto aqui com o que nós fizemos. Gostaria que vocês fizessem novamente esses exercícios, prestando atenção em algum ponto que vocês possam ter se confundido durante a execução dos exercícios.
e que vocês utilizem a mesma linha de raciocínio para a execução da lista número 2, que nós vamos então corrigir na sexta-feira, tá ok? Muito obrigada pela atenção, pessoal, e qualquer dúvida eu estou à disposição.